Quem focou e teve essa grande ideia de, não, eu vou... Esse empreendedorismo, tanto que tem declarações do Oswaldo e do Gastão, que quem teve essa mentalidade de fato foi o Carlos Grace. Depois que ele puxou os irmãos para ele, foi que eles passaram a desenvolver esse trabalho. Porque imagina, naquela época, quem ia imaginar que isso ia dar certo? Era um tiro no escuro. Então, ele que teve essa visão, de fato. Dos cinco irmãos originais, o que mais tem um cartel maior foi o Jorge Grace, o Gato Ruivo. Só que o Jorge era aquele cara assim mais boêmio, né? Boa pinta, tinha aquele padrão de beleza da época, olho azul. Então, assim, ele não se encaixava naquela visão do Carlos, porque o Carlos era um cara focado, um cara doutrinado, e ele passou isso para o Hélio. E o Hélio viveu o que o irmão passou para ele. Então, assim, não tinha como. Então, assim, teve uma época que eles foram unidos posteriormente, mas assim, cada um teve sua importância. Agora, se você ver, é o Carlos. É porque eles tiveram projetos diferentes, né? Cada um acabou. O Carlos foi o arquiteto. Imagina, ele arquitetou. Os outros construíram, meteram a mão na massa, mas ele foi o cara, a cabeça Grandemente pensante. por trás de tudo, né? Então, Luiz, eu vejo algumas pessoas hoje tentando tirar sabe, o valor do Carlos. E, cara, eu acho uma idiotice muito grande, né? Se você pegar todo o projeto no início ali, ele tá ligado ao Carlos. O Carlos é o cabeça de tudo. E ele continua sendo cabeça durante muito tempo. As pessoas falam, o Carlos não formou ninguém. Então, pô, cara, deu aula pros irmãos no início, né? Isso é Eles óbvio. não viram aquela turma da década de 30, né? Aí fala A, de- essa asneira aí. a década de 30 ali, você tem um monte de lutadores, né, que participaram desse circuito de luta também. Todo mundo passou na mão do Carlos, né? Na A década de grande, 40, a grande lenda Pedro Emetério saiu da onde? Foi descoberta de quem? exatamente, né? O pessoal fala que o Carlos não ensinava, não deu aula. O Emetério, ele era considerado o segundo Hélio Gracie, né, na época dele. Ele tinha uma Qual o guarda que nome? ninguém passava, era o homem quiabo, enfim, tinha uma agilidade, né, excepcional, como o Hélio anteriormente. E é cria do Carlos, né? O Carlos, na década de 40, ele acaba indo para o Nordeste, né? Ele acaba formando o Pedro Emetério, assim como teve participação também no treinamento de outros lutadores, mas isso aí é um assunto para outra hora, né? Que já faz parte de um outro trabalho. Mas realmente, ele cria não só o circuito de jiu-jitsu na década de 50, porque quando ele vai para São Paulo, ele deixa um vácuo muito grande na década de 40 ali. Cara, você pega a década de 30, a gente fala, né, que foi a era de ouro das artes marciais no Brasil. Você pega a década de 40, cara, não tem quase nada acontecendo. Pelo contrário, o jiu-jitsu vai morrendo. Né, o circuito de lutas vai morrendo também. Por quê? O Hélio era uma pessoa muito difícil de se lidar, no sentido que o Hélio queria uma liderança. Né? Só que ele não tinha essa liderança que o Carlos tinha. O Carlos era muito mais político. Só te complementando, tu tá falando daquele período que ele foi morar no Ceará, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, de certa forma, o Hélio acaba afastando, né? As pessoas estavam ligadas à academia, à extinta Academia Gracie, que a Academia Gracie ela fecha na década de 40 com a saída do Carlos. O Hélio vai dar aula no apartamento, né? E esses remanescentes, vamos dizer assim, da Academia Gracie, que começaram a dar aula, né, eles acabam tendo um problema, alguns problemas com o Hélio, né, a nível de organização, né, e as pessoas vão se afastando, o Hélio fica reduzido ali, dando aulas, né, particular no apartamento, cara, e o jiu-jitsu, né, vai ladeira abaixo. Então, lá no final da década de 40, o Hélio percebe isso, né, que mesmo, né, com toda a técnica, todo o respeito que ele tinha como lutador, mas ele não tinha esse carisma, né, que o Carlos, né? O Carlos falava muito bem, transitava muito bem.
né, nos meios esportivos, nas academias. Então ele percebe que ele não tendo esse carisma, ele acaba chamando o Carlos de volta. E o Carlos volta, né, e já começa a articular ali com as academias, né, faz o primeiro campeonato em 1950, inclusive é o primeiro campeonato que o Carlos participa, né. Aí você tem a Academia Fada, você tem a Academia Maia, a Academia Cordeiro, todas as academias ali da época, né, ele traz todo mundo, inclusive, né, pessoas que já estavam parando da aula. O próprio Fada, né, estava trabalhando como vidraceiro, né? Então o Carlos ele traz todo mundo, cria esse circuito de lutas, né? E o circuito acaba reacendendo essa chama do jiu-jitsu, né, na década de 50, que vai dar possibilidade, né, de acontecerem outros eventos, inclusive eventos de vale tudo, né? Na década de 30 também, ele percebe, né, que esse circuito de luta livre era muito forte. Ele acaba criando um time de luta livre dentro da academia. É claro que esse time representava o jiu-jitsu, mas naquela época também a mentalidade deles era tirava o kimono, né, era luta livre, e o pessoal estava todo mundo treinando junto mesmo, coach de luta livre, capoeira, o pessoal se misturava ali, savate, né, essa coisa, essa rivalidade acirrada, isso acontece décadas mais tarde. Embora ele sempre tentando ali provar a eficiência do jiu-jitsu, mas o pessoal se misturava ali tranquilamente, não tinha problema nenhum. Então ele acaba criando também um circuito na década de 30, que vai ter também a sua importância ali no final da década de 40, com o primeiro brasileiro de wrestling, foi realizado no Rio de Janeiro, né? Tudo baseado ali nas regras que o Carlos estava ajudando a desenvolver na década de 30. A gente fala que é muito antes do ADCC, né? Já em 37, né? Eles já estavam fazendo, né, esse circuito meio que um ADCC brasileiro. Em 35, 35 já tinha a equipe Gracie de luta livre. Salvo engano. Os caras já postei até essa foto. Já tá no Instagram. A galera, todo mundo de sungão de catch wrestling. O Carlos era muito inteirado, né, cara, com tudo que estava acontecendo. Tinha muita gente ali com ele e transitava nos meios esportivos. Tinha o Café Simpatia, né, que era muito legal. Eu tenho até um projeto aí depois de fazer o café, pelo menos, né, de modo 3D ali, né, umas imagens ali do Café Simpatia. O Café Simpatia ele ficava ali no centro do Rio, e o legal é que você podia entrar lá no Café Simpatia, tu encontrar o Carlos sentado, conversando com o Maraleixo, aí vinha o Senhorzinho, né, o Santa Maria, e, cara, o pessoal da luta livre, todo mundo meio que se encontrava ali, né, dos esportes de luta, Jaime Ferreira, João Baldi, cara, toda aquela galera na década de 30 ali, que... A nata do mundo da luta tava lá. O pessoal se juntava ali para beber e conversar, né? Então, a interação entre eles ali era muito grande. Então, ele tem essa visão, né, à frente do tempo dele, a visão empresarial também, né, sempre buscando ali